Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Estamos na semana 10 e iremos começar um assunto novo. Vamos falar sobre os primeiros filósofos. Vamos nessa? Seguinte, pessoal. Os primeiros filósofos, eles viveram entre o século 7 ao século 5 a.C. e eles também são conhecidos como filósofos pré-socráticos, mas também filósofos da natureza. Só que o que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que antes da filosofia, nós tínhamos os mitos, que eram narrativas, que utilizavam aí algumas características da fantasia, usavam alguns personagens como deuses e tudo mais para explicar fenômenos da natureza, para saciar algumas dúvidas que as pessoas tinham na época. Então, elas recorriam ao mito para explicar. É o que a gente vai chamar de cosmogonia, utilização dos mitos para explicar a ordem natural das coisas, certo? Então, eles explicavam os fenômenos naturais através dos mitos. O que vai acontecer? Com a criação da filosofia, né, com o surgimento da filosofia, a busca por um pensamento mais racional, baseado num conhecimento verdadeiro e tudo mais, a gente vai ter o início da cosmologia, que é o quê? É o estudo da origem das coisas através da razão. Então, eles vão explicar os fenômenos da natureza observando a própria natureza. Daí a gente vê por que eles eram chamados de filósofos da natureza. O que eles vão fazer? Eles vão buscar responder seus questionamentos através da observação da natureza, dos fenômenos da natureza. Eles vão analisar esses fenômenos e vão tentar buscar respostas dessa maneira. Então, por isso que eles vão ser chamados assim, filósofos da natureza. O que vai acontecer? Por que eles também são chamados de pré-socráticos? Porque, como a gente sabe, tem um filósofo chamado Sócrates, que vai ser considerado aí o pai da filosofia, né? Ele vai ter uma importância gigantesca para essa matéria, para essa fonte de pensamento, e ele vai dividir o período da filosofia. Para vocês terem ideia, existe uma filosofia antes do Sócrates e uma filosofia depois dele. Por isso que a gente vai chamar todos os filósofos anteriores a Sócrates como pré-socráticos. Mas a gente não pode confundir o seguinte pensamento. Pré-socráticos não quer dizer que eles viveram antes do Sócrates nascer. Não. Muitos pré-socráticos viveram no mesmo período que o Sócrates e até mesmo nasceram depois do Sócrates. A gente divide isso em questão de pensamento e não em questão de período de anos, né? Então, a gente divide os dois em questão de pensamento, aqueles que se aproximam do pensamento do Sócrates e aqueles que são anteriores ao pensamento dele inaugurar esse pensamento. E que pensamento é esse? O Sócrates, ao contrário dos pré-socráticos que buscavam responder os questionamentos na observação da natureza, né, através dos elementos da natureza, o Sócrates vai pela primeira vez falar que ele pode encontrar a razão, o significado das coisas, o significado das explicações olhando para o próprio ser humano. Então, o ser humano ele passa a ser, como se diz, o centro das coisas. Eles também começam a buscar respostas dentro da questão humana, da racionalidade humana, certo? Então, por isso que a gente tem essa divisão entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Mas vamos para as características. As principais características desses filósofos, os taus filósofos da natureza, são, primeiro de tudo, que a gente vai ter muito pouco material sobre eles. Como a gente viu aí, os caras existiram no século 7 a.C., então muita coisa do que eles escreveram acabou se perdendo com o tempo. A gente vai ter aí o Aristóteles, outro filósofo, um dos principais estudiosos que vão reviver esse material deles, mas a gente não tem uma grande extensão para se basear. Então, no pouco material existente é o que a gente sabe sobre essas personalidades, sobre esses primeiros filósofos. Outra característica importante é que esses primeiros filósofos vão marcar aí a transição do pensamento mítico, né, para o pensamento filosófico, ou seja, eles vão pegar, vão fazer a transição do mito para a filosofia. O que antes eles explicavam pelo mito, esses filósofos vão começar a tentar explicar pela filosofia, pela busca da razão.
Outra coisa, galera, uma das principais características desses filósofos é que eles buscavam responder a essa principal pergunta: o que deu origem às coisas? Vocês lembram lá atrás, quando a gente estudou o que perguntavam os primeiros filósofos? Então, acho que a principal pergunta que eles buscavam responder é a origem das coisas, é o que a gente vai conhecer como arqué, que é o princípio, é uma palavra grega para princípio. E esse princípio eles vão buscar na physis, ou seja, na natureza. É a partir disso que a gente vai ver a cosmologia, né? É o estudo da origem das coisas através da ordem, da razão. O que deu origem às coisas, ok? Um dos primeiros filósofos aí que a gente tem é o Tales de Mileto, e a gente vai falar dele no próximo vídeo. Espero vocês!